Quem está feliz, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos esquentar, dar uns pulos aí, irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor preparou esse momento para estarmos na casa dEle. Ele quer falar com cada um de nós, amém? Então quero cumprimentar cada irmão que conseguiu chegar, a quem nos acompanha de maneira online. Quero cumprimentar com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E antes de nós orarmos, irmãos, estava ali vendo a pastora falar como Deus é tremendo, né? Ele nos dá sempre a oportunidade de chegar na casa dele. Às vezes a gente está mais disposto, às vezes menos disposto, às vezes com um probleminha de saúde, enfim, mas ele nos dá a oportunidade de chegar na casa dele. Quando isso acontece é porque ele quer falar com cada um de nós. E a palavra diz, né, que não vos conformeis com esse mundo, mas renovais pela palavra. Então nós precisamos estar sempre abertos ao que ele tem a falar com cada um de nós, independente do pregador, da mensagem. Às vezes a gente vem na igreja, já ouviu tanta palavra, tantas vezes, mas é ele querendo trabalhar com cada um de nós, amém? Você crê que o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar? E que ele vai falar ao teu coração? Amém. Então feche teus olhos um instante. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, de estar na tua casa, poder, Senhor, compartilhar com os teus filhos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, neste momento eu quero pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, mas eu peço, Senhor, que cada palavra que sair da minha boca não seja do meu querer, mas seja de acordo com a tua vontade. E é para a honra e glória do teu santo nome que eu te agradeço, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não precisa levantar a tua mão, mas olha para dentro de você e responda. Alguém já passou por alguma luta? Algum problema? Alguma adversidade? Algum vendaval? Algum temporal? Quantas vezes já passamos, não é verdade? Ou às vezes nós já passamos, ou às vezes estamos passando. Às vezes na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, na nossa saúde, mas nós passamos por problemas. E se há alguém que nesse momento não está passando, mas já passou, se prepara, porque o dia mau, ele se levanta. E o grande ponto, irmãos, é nós nos prepararmos, para quando esse dia mau se levantar, a gente possa sair bem, estar fortalecido para enfrentar esse dia mau. Mas, você vê como Deus é maravilhoso. A palavra dele diz lá em João 16:33, tenho dito isto, que tenhais paz, neste mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, porque é importante a gente se fortalecer e manter firme para quando o dia mau chegar. Porque esse rápido versículo de João 16:33, irmãos, ele vai dizer, ele não esconde nada. Ele não diz que a nossa vida seria um mar de rosas quando nós resolvêssemos caminhar com ele, estivéssemos na casa dele. E ele, nessa rápida passagem aqui, ele fala, ter paz, tereis aflições, tenha bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então nós precisamos saber, que precisamos confiar e saber que o Senhor é conosco. Nós precisamos saber que tem aflições, porque os problemas, as dificuldades, elas virão. Nós não estamos livres dos problemas. Nós precisamos ter bom ânimo, porque é ter esperança e não desanimar, não ficar por caminho, sabendo que Ele não nos abandona. E quando Ele fala que eu venci o mundo, é para que a gente não se perturbe, para que a gente veja que Ele, sendo o homem que foi quando caminhou aqui, Ele também teve problema, assim como eu e você temos problemas. Mas Deus não o desamparou, e Ele, sendo o próprio Deus que aqui estava, passou por lutas, perseguições e problemas. E se Ele passou, nós também vamos passar.
Mas o importante é a gente saber que Ele é com cada um de nós. Que por maior que sejam as tempestades em nossa vida, Ele não nos abandona. Ele vai continuar firme conosco. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, irmão, lá no Evangelho de São Marcos. A pastora leu João, dizendo as últimas orientações de Cristo para seus discípulos. E aí lá, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão. E de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas. Até aqui, muitas coisas. Então veja que onde Jesus estava naquela época, Ele sempre estava, obrigado, irmão, Ele sempre estava ensinando. E daquela época para os dias de hoje, não há diferença nenhuma. Porque a palavra diz, irmãos, lá em Mateus 24, 35, que passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, assim como Ele ensinava para a multidão, assim como Ele ensinava para os discípulos, Ele quer nos ensinar ainda nos dias de hoje. Não é à toa que a Bíblia, quantos anos existe, quantas vezes já viemos na casa do Pai, e quantas vezes você já ouviu a mesma palavra, mas sempre Ele está nos ensinando, para que a gente aprenda a confiar totalmente nele, porque não há diferença de nós nos dias de hoje com aquele povo do passado, que os cegos viam, que os surdos ouviam, que o paralítico andava. O grande ponto é que nós não confiamos. Nós ouvimos a palavra e não guardamos, não praticamos. Vem a luta, vem a adversidade, vem o problema, e o que nós fazemos? Nos entregamos. Não tenha medo dos problemas que vão aparecer na sua vida, das tempestades que você vai passar. Saiba que o Senhor é contigo, Ele não te deixará e não te desamparará. Agora, irmãos, vá comigo no versículo do mesmo capítulo aqui de Marcos 4, no versículo 35. Um tema conhecido, creio eu que pela grande maioria, é Jesus acalma a tempestade. E eu estava, irmãos, pensando essa semana, eu abri o culto na semana passada falando de fé, domingo de manhã. E eu passei a semana pensando sobre isso. Como que nós ouvimos tanto falar de fé, irmã Júlia, mas na hora que você tem que praticar, você parece que esquece tudo aquilo que você tem aprendido, que você tem vivido. Vem a luta, pastor Renato, e você passa por cima, você se entrega, você fica baqueado. E às vezes não é só você, às vezes é você e uma família toda que está com você caminhando na mesma fé, ou pelo menos deveria ser assim, caminhar na mesma fé. Então nós deixamos de lado. E esse texto, Deus me levou a realmente ver que nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente e confiar no que nós temos ouvido e aprendido e praticar a palavra, porque senão não faz sentido na nossa vida. Vai passar 1 ano, e 2, e 10, vamos continuar patinando, os problemas virão, e a gente vai ficar, ó vida, ó céus, de novo comigo. Não. E aí a palavra diz assim, irmãos, versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal,
de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos, que morramos? Você não se preocupa conosco? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, irmãos, observe que quem estava com Jesus ali, naquele barco, eram os seus discípulos. Não era nenhum estranho que estava conhecendo Jesus naquele momento. Não, eram os seus discípulos. E Jesus, ele vem, ele dá uma ordem para que vá do outro lado. E quando Jesus, ele fala para eles ali, ele estava ensinando, era chegada a hora de ir para o outro lado. Se você continuar lendo depois, você vai ver que quando ele atravessa, porque Jesus não vai para qualquer lugar à toa. E ele não entra na sua vida à toa. Ele entra porque ele tem propósito na sua vida. Ele te chama não para te humilhar, para te envergonhar, mas é porque ele sabe que Deus tem grandes coisas para você, para que o nome dele seja glorificado. Mas na saída para o outro lado, ele fala assim, você pode verificar aqui no versículo 35, passemos para o outro lado. Então ele não está falando para os seus discípulos, vão vocês, mas ele está falando passemos. Se ele está falando passemos, ele está dizendo, eu vou junto, eu estou com vocês, não fiquem tranquilos, nós não sabemos o que vamos enfrentar nesse caminho, mas eu vou junto, nós vamos passar juntos. Então, irmão, nós precisamos sair de onde nós estamos e ir para onde o Senhor tem nos mandado. Nós precisamos sair da zona de conforto e nos posicionar. Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e o Senhor tem falado conosco, dado direção para nós, nós oramos, lemos a Bíblia e Deus fala conosco, muda nisso, transforma aquilo, deixa esse embaraço de um lado, deixa aquele do outro. E o que a gente continua fazendo? E repetindo, velhos costumes do velho homem. A gente não caminha, não evolui, não vai adiante, a gente fica paralisado. Então nós precisamos estar atentos e ouvir a voz do Senhor. Quando ele falar, passemos, vamos para outro lado, vamos junto, porque muitos dos discípulos podem falar, não vou. Nós estamos assistindo um seriado, The Choice, é isso que chama, né? Isso. Eu não sou bom no inglês, mas é isso. Recomendo, irmãos. Lá mostra como realmente os discípulos eram cabeçudos. E é verdade. Mas eles podiam ter recuado. Mas quando eles ouvem a voz, eles confiam e vão. Porque eles sabiam que o Senhor estava junto. E trazendo para o nosso dia de hoje, nós precisamos, irmãos, nos posicionar. É ouvir a palavra, e Deus falou ao seu coração, é botar em prática. Não ficar o porquê, isso, aquilo, não. E seguindo, continua, irmãos, e dizendo que quando eles vão, o que eles fazem? Não dá para ir a multidão junto. Eles falam que eles deixam a multidão. O problema de nós muitas vezes não avançarmos, sabe o que é, pastor Renato? É que a gente quer seguir a multidão. Você quer seguir o que a maioria faz. Só que na multidão tem aquele que fala assim, não adianta ir na igreja, não dá certo, não resolve. Orar 5 horas da manhã, você está louco, eu vou dormir. Não muda a história. Ok, e na oração terça-feira, não. Irmãos, veja bem, se você tem compromissos, Deus sabe todas as coisas, mas às vezes nós precisamos buscar mais a presença do Senhor e ficamos paralisados. Às vezes você tem condição de estar aqui hoje e não está, porque a preguiça deixa a gente ficar no conforto, essa é a verdade, e requer às vezes o sacrifício da nossa parte, de sair do lado
da comodidade e vim, ouvindo a pastora falar da Maristela, e assim, tantos outros que hoje poderiam estar cobertinho. Então, o que ele faz? Deixa a multidão, saia, faça a diferença. Deus é contigo, mas Ele espera uma atitude sua. E ainda, o texto continua falando que é para ir como? Primeiro arruma a sua vida. Eu vim para a casa do Senhor, eu tinha um monte de vício, eu tinha problema, eu tinha um monte de situação, eu vou esperar tudo ficar em ordem, para daí fazer o que Deus está falando comigo. E não é isso. Esse texto, quando fala que eles vão do jeito que estão, eu entendo o seguinte, que hoje, se nós caminhamos com o Senhor, se Ele nos chama para caminhar com Ele, como discípulos que nós somos hoje de Cristo, porque cada um de nós somos discípulos. Você sabia disso? Que cada um de nós somos um discípulos de Cristo? Somos seguidores dEle. Mas nós precisamos, então, você chegou, deixa de lado, deixa a multidão, deixa o que ficava, o que ficou para trás, se posiciona e segue. Se você esperar a sua vida, está tudo em ordem em todas as áreas, sabe quando você vai seguir? Nunca. E sabe quando você vai ter mudança na sua vida? Nunca. Nós precisamos chegar, deixar a multidão, se posicionar e seguir. Mas o que eu vou encontrar no caminho? Não interessa. Ele já falou que Ele estará contigo. Passemos essa caminhada, você não está sozinho. Vai ter problema? Vai. Nós não estamos numa redoma de vidro, livre dos problemas, quando aceitamos Jesus, quando passamos pelas águas, quando resolvemos vir à casa do Senhor. Não. Se você veio aqui, se o Espírito Santo te trouxe aqui, é porque Ele quer que você desperte algo na sua vida, com isso que você está ouvindo. E o primeiro, irmãos, que o Senhor trata, sabe com quem é? É comigo, pode ter certeza. Mas não podemos levar as coisas de qualquer maneira. E aí continua depois dizendo, irmão 37, levantou-se grande temporal de vento, subiu ondas por cima do barco. Olha, levantou, não foi um temporal. O que a Bíblia fala? Um grande temporal. Eu imagino o medo, aquelas águas se movimentando. Você consegue imaginar? Você está no mar, o temporal levanta, começa, porque se é um temporal, eu já acho que, né, a gente já presenciou algum temporal aí, já é assustador, não é, irmãos? Onde eu moro tem muita árvore. A Dani também, lá na chácara, tem muita árvore. Então você fica assustado quando tem um temporal. Agora, sempre quando tem um grande temporal, e ainda você está no meio do mar. O barco indo para tudo quanto é lado e enchendo de água. Assusta. Só que, irmãos, para analisar, quando nós passamos a caminhar com Jesus, Ele não disse que a gente não teria problema. Vai ter adversidade, vai ter aflição. Nós lemos em João 16:33, que nesse mundo tereis aflições. Não foi o que nós lemos? Ele nunca nos chamou e nunca nos ocultou nada. Nunca. Eu acho lindo, a Bíblia fala cada história aqui que você fala, meu Deus, podia ser omitido tanta informação, mas não. Mas muitas vezes nós estamos cercados, irmãos, de pessoas, de amigos, de familiares, e de pessoas que às vezes faz com que a gente se prenda aos problemas, deixa com que a tempestade, em vez de acalmar, piore mais. Mas Jesus, irmãos, Ele continua no barco com você. Irmãos, quando esse barco vai e a tempestade vem, Ele está junto, porque Ele falou, passemos. E se Ele está junto, alguma coisa Ele vai fazer. O mundo pode te abandonar, a tua família pode abandonar, tudo pode virar as costas para você, mas se você caminha com o Senhor, confia nele, ainda que levante as maiores tempestades, Ele vai continuar firme com você, te orientando e te protegendo, te guiando e sabendo que na hora certa essa tempestade vai acalmar. Irmãos, e se a gente continuar vendo o próximo versículo, nós vamos ver, olha que interessante,
que Jesus estava fazendo? O barco enchendo, aquela tempestade, grande tempestade, todo mundo apavorado, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Fico imaginando a cena. Você consegue imaginar, irmãos? Aquele barco, aquela tempestade, todo mundo desesperado, e ele dormindo. E sabe por que ele estava dormindo? Porque ele estava na dele. Porque ele estava esperando chamá-lo. Jesus é tão maravilhoso, irmãos. É Ele que nos aceita. Mas para que Ele possa entrar na minha e na sua vida, Ele espera você dizer para Ele: eu te aceito ser o meu único Senhor e Salvador. Quando você faz isso, você está chamando Ele para a sua vida. E quando você chama Ele para a sua vida, e você fala: eu entrego a minha vida em tuas mãos. Porque eu falar é fácil, irmãos. O duro é a gente realmente entregar, a gente confiar. Então ele está, se a gente trazer para a nossa realidade, ele está dormindo, está tranquilo, olhando para cada um de nós, às vezes a gente sofrendo lá, ele fala: coitado, podia ter me chamado já há tanto tempo, a gente teria acalmado essa tempestade. Mas não, então o pessoal ficou lá tentando uma série de coisas e não chama. E lá o Salmo 121, 2 diz assim, diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha o que fala: o meu socorro vem do Senhor. Irmãos, não adianta reclamar, esperar as coisas piorar. Ei, o problema aconteceu, a situação entortou. Que área? Não sei qual área, não sei qual é o problema, não sei qual é a tempestade que você está passando ou está para acontecer, porque às vezes você vê o tempo fechando, você fala: ei, a tempestade deve estar chegando. Se você está percebendo isso, já se arruma. Ei, você sai da sua casa para trabalhar, você fala: o tempo está fechado, está muito frio, você se prepara, você pega o guarda-chuva, você pega a blusa, você, ou não? Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Se você vê o problema chegando, não fica esperando não, já chama o Senhor logo de cara. Ele quer vir, quer estar com você, mas ele está acomodado, está deitadinho na almofada, esperando você chamar. E ele fala: clama-te a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e fortes, e que não sabes. Ele é o socorro bem presente quando? Na hora da angústia. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te sobrecarregar mais. É isso que ele fala. O que ele fala? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então por quê? Diante do problema, o barco enchendo, a tempestade vindo, você deixando o Senhor lá dormindo, chama. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos dando sopa para o azar no mundo espiritual. Eu socorro bem presente na angústia. Olha, o problema está lá. Sabe o que é você se curvar diante do Senhor e confiar totalmente e falar: Senhor, olha para a minha vida, eu dependo do Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Isso é entregar, irmãos, isso é confiar. É você não ver o resultado. Por que comentei da questão da fé? Porque, irmãos, é você ver o problema lá, não é você deixar de constatar, isso é hipocrisia. Mas é constatar, mas orar, entregar e saber que o socorro vai vir. Assim como aquelas pessoas demoravam, acredito que demoraram para chamar o Senhor. Às vezes nós demoramos, e quando nós demoramos, não tem como Ele agir. Ele fica esperando uma atitude de nós. Tanque de Betesda, homem 38 anos sofrendo. O tanque movimentava, ele não conseguia chegar. Porque quando ele chegava,
A água já tinha parado de mover e não conseguia uma cura que ele precisava. Quando Jesus chega e quer curar aquele homem, ele podia simplesmente chegar e falar: está curado. Simplesmente assim, só. Está curado, levanta, pega a tua cama e vai. Mas o que ele faz? Ele pergunta para aquele homem: tu quer ser curado? Olha para você ver. Então, ele fica esperando a gente se posicionar para que a gente possa verdadeiramente ter esse socorro em nossa vida. Mas, irmãos, por que muitas vezes o Senhor permite as tempestades em nossa vida? Você já fez essa pergunta? Você que possa estar passando alguma tempestade, não é para nossa vergonha, como a morte de Lázaro não era, mas era para a glória de Deus. E às vezes as tempestades que passamos, os problemas que passamos, irmão, sabe o que é? É para que a gente possa crescer mais na nossa fé, para que a gente possa se alicerçar a nossa fé, que a gente possa estar mais próximo do Senhor, para que a gente possa estar mais fortalecido. As lutas e as dificuldades, elas não vêm na nossa vida para nos distanciar do Senhor, pelo contrário, ela vem para nos aproximar mais de Deus. Mas o problema é que muitas vezes nós fazemos o contrário. O problema vem, a primeira coisa que nós fazemos: eu não vou mais na casa de Deus, eu não vou mais buscar a presença do Senhor, porque não resolve nada, não está mudando nada. Ei, irmãos, tudo tem um tempo debaixo dos céus, há um tempo determinado para todas as coisas. Ei, irmãos, o Senhor não esqueceu de você, Ele não esqueceu das suas orações, Ele está aguardando o tempo certo. Sabe por quê? Para acalmar a tempestade na sua vida, porque a sua vitória vai chegar, porque a palavra dEle que diz, pastora, que nós somos, sabe o quê? Mais que vencedores. Nós não somos simplesmente vencedor, é mais que vencedor, mas nós precisamos confiar verdadeiramente em quem? No Senhor. A pastora falou agora há pouco aqui: em tudo dai graças. Eu vou dar graças porque estou passando por uma adversidade. Não é pela adversidade que você dá graça. Você dá graça, quando você passa a adversidade, você dá graça porque você sabe que aquela adversidade vai fazer você chegar mais no Senhor. E para que a solução venha e você vença, o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Não é em vão, não é à toa, não foi um erro não Ele te chamar, não foi um erro Ele trazer você nesta noite fria aqui, não foi um erro você passar pelas águas, não foi um erro, uma hipocrisia você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, não, Ele está trabalhando, mas Ele quer que você confie, Ele quer que você chame, porque sabe como Ele está? Deitadinho na almofada dele. Eu vejo assim, ele está o Espírito Santo de Deus é muito educado, né? Quando Cristo vai, Ele deixa o Espírito Santo Consolador para cada um de nós. Amém? Só que o problema vem, e às vezes o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração. E nós não damos ouvido, não damos bola, deixamos passar. Nós precisamos estar mais sensível ao Espírito Santo de Deus, para que a gente possa poder ouvir a voz de Deus, se aproximar mais dEle, confiar, chamar o nome dEle verdadeiramente, dobrar os nossos joelhos e realmente orar. Irmãos, nós sabemos que a oração é o único canal que nos liga através de Jesus com o Senhor, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. E como que nós temos essa intimidade para chegar no Pai? Através do nome de Jesus Cristo, orando. E às vezes nós não fazemos, e às vezes o Espírito Santo nos desperta às 5 da manhã. Eu falava com a pastora hoje,
hoje de manhã estava orando, e no outro dia, porque às vezes você não acorda mesmo, e ninguém é melhor que ninguém, mas às vezes o Espírito Santo nos desperta, você está pedindo para vir uma resposta, ele desperta de madrugada, ele toca no seu coração, vou orar um pouco, mas você fala, vou nada, vou dormir mais um pouco, você vira do lado, e às vezes você perdeu a oportunidade, e naquele momento tem uma intimidade com o Senhor, e tem a resposta que você queria. É um momento de sacrifício carnal, sacrificar a carne, para dar voz ao Espírito. Não podemos apenas ser ouvintes da palavra, mas ser praticantes. Praticar, chamar a existência das coisas que não são, como se fosse, e agir pela fé. Crer que aquilo que não estamos vendo vai acontecer, é o fundamento da fé. Hebreus 11:1. Confiar verdadeiramente, é saber que ainda que a tempestade se levante, se o Senhor disse que Ele é o teu socorro presente, que Ele estaria com você até a consumação dos tempos, isso está em pé, continua firme. Ele só não pode agir porque nós não temos chamado. E se nós não chamarmos, se aqueles discípulos não chamassem, eles iam ter que enfrentar a tempestade. E talvez, pensamento meu, né? Talvez o barco virá, sofrer mais, não sabemos. Ainda bem que foram sábios e chamaram ao Senhor. Aí depois continua dizendo, logo que chama, olha para você ver, irmãos. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha o que diz aqui, ó. Quando chamaram, o que ele fez? Vou virar do outro lado. Vou dormir mais um pouquinho. Não. A palavra diz que ele diz assim, ó. E ele, despertando, o que ele fez imediatamente? Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, onde Jesus está, a tempestade tem que acalmar. Se Jesus está na sua vida, a tempestade tem que acalmar. Ainda que você esteja passando pela tempestade, mas creia que Ele está com você. Ele está te acompanhando. Jeremias 29:3 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar o Senhor meio coração, estou com meio aqui, meio no mundo, estou meio aqui caminhando com o Senhor e meio com os hábitos antigos. Não é isso que Ele quer. Buscar-me-eis e me achareis. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos, nós sabemos que Ele vai nos atender. Será que nas adversidades, das lutas, nós ficamos tranquilos, confiantes? Ou será que nós nos abalamos? Nós deixamos a preocupação, o desespero tomar conta de nós. E é nesta hora que vem essas tempestades, é que nós podemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Esses diversos versículos que eu citei até agora. É nessas horas. Não é na hora boa, porque na hora boa nós precisamos também colocar em prática, sabe o quê? A gratidão. A gratidão que a gente tem nos dízimos e ofertas não é pelo seu valor, pouco importa. Você não quer ser fiel? Fique em paz, Deus vai mandar outro. Mas quando nós falamos para você ser fiel, é porque Deus tem bênção na sua vida nessa área. Ser grato a Ele. Você nunca vai encontrar um infiel reclamando, ó vida, ó céu, sabe as coisas nossas. Vai. Ele não desampara. Mas é nessas horas de luta e de adversidade que nós precisamos
colocar em prática. Por isso que falamos, aquele que sai de pé, cuide-se para que não caia. Você está bem hoje? Fica firme, porque o dia mal vem, o dia mal levanta, o dia mal é para todo mundo. Nós não estamos livres. Nesse mundo tereis aflições. E nós precisamos colocar em prática, praticando a palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus, não duvidando. Porque a palavra diz que aquele que duvida é como? O mar, que vai para um lado, para o outro. É assim. Agora, quando levanta os problemas, levanta as lutas, você confia, você pratica, você enfrenta. A palavra diz, irmãos, que se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha, é até agressivo a gente ouvir isso, né? Se mostrares frouxo. Se você, o que é mostrar frouxo, irmão? É você se acovardar, não praticar, conhecendo, não enfrentar. Lá em Efésios fala que a palavra do Senhor, quando Paulo está preso, ele está vendo a armadura do cristão, ele fala que a palavra do Senhor, ela é o quê? A espada, não é isso? Representa pela espada. Então você tem que pegar a palavra e praticar em cima do problema, orando, declarando, para que seja vitorioso. Meu irmão, quero falar uma coisa para você. Nesta noite, você não está aqui em vão. Ou quem nos acompanha de maneira online, vai ver depois, não é em vão. Não. Nesta mensagem, qualquer mensagem que o Senhor permite você ouvir e chegar até a sua vida. Eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei a tempestade que possa estar passando. Se essa tempestade tem balançado demais o seu barco, ou de menos. Se já está enchendo o teu barco. Mas o que eu quero dizer para você, através da palavra do Senhor, é que Ele está agindo em seu favor. Que Ele não te abandonou. E não vai te abandonar. Ainda que as adversidades permaneçam já há algum tempo, Ele está contigo. Porque Ele te chamou para te dar vitórias. Ele te chamou porque você é um escolhido. Ele te chamou porque Ele quer te usar onde quer que você vá, como um discípulo dEle, pregando o Evangelho. Porque eu pregar o Evangelho, como foi dito hoje de manhã, e é verdade, não é só estar aqui. É onde quer que você passe, você pegar um pouquinho daquilo que Ele te passou, colocou em teu coração, você tomar posse disso, praticar e passar para frente. Você é um escolhido, cada um de nós que estamos aqui somos escolhidos do Senhor. Ele tem promessa para cada um de nós. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós que estamos aqui, somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós estamos aqui, irmãos, graças à morte de cruz que o Senhor passou, para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados e ter uma vida renovada, para que nós pudéssemos caminhar nesse mundo, desfrutando do melhor e construindo a nossa salvação para a vida eterna, no dia que nós encontraremos com o Senhor, que sentaremos à mesa com Ele. Mas olha o questionamento que o Senhor faz. 40 diz, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Por que você já não tem praticado a palavra? Você não tem confiado?
Porque diante de um problema, isso não chama existência. Ah, estou desempregado. Irmãos, sai da casa profetizando. O Senhor vai à minha frente e prepara um trabalho. Em nome de Jesus, eu já agradeço essa porta que vai estar aberta. Ah, é loucura? É loucura sim, irmãos. O justo vive pelo que ele vê, pelo que ele crê, não pelo que ele vê. Nós, quando perdemos alguém, sofremos? Sofremos. Mas você pode reparar que o comportamento daquele que realmente confia no Senhor é diferente daquele que não confia. Às vezes você está lá no velório, não que você está chorando pela morte, rindo pela morte, mas você está confiante, porque a pessoa cumpriu um plano. O comportamento daquele que realmente confia no Senhor é diferente, tem que ser diferente. E o que ele falava ali? Ele não questionava, não estava perguntando por que vocês estão tímidos para qualquer pessoa, mas ele falava realmente para aquela pessoa que acompanhava, que seguia, e tinha visto os milagres que estavam fazendo. E só não confiamos, ou só duvidamos, quando a nossa fé é pequena. E se nós estamos na casa do Senhor, nós não devemos permitir caminhar de qualquer maneira, ou como o mundo caminha, porque neste mundo jaz o maligno. Mas nós precisamos sair de cada culto, de cada oportunidade que Ele permite chegar, sair fortalecido, dando glória a Deus, passar pela dificuldade dando glória a Deus, não, de novo, não pela dificuldade, mas porque você sabe que a vitória é certa. Irmãos, eu oro há um bom tempo, para que toda a minha família venha aqui na igreja. Os problemas enfrentados na caminhada fez com que um afastasse daqui e dali, mas eu não posso parar, porque a salvação é individual. O que Deus tem para a minha vida, eu tenho que seguir em frente, eu não posso virar as costas. Mas eu oro, a cada culto, a cada oportunidade que eu estou aqui, olho pela cadeira e falo: aqui está meu filho, aqui está minha esposa, aqui está, aqui está, aqui está, porque a palavra diz que devemos chamar a existência daquilo que não existe, aquilo que não há, como se já fosse. Praticar a fé. Nessa área, qualquer área. É claro que tudo é conforme a vontade de Deus é. Então ora, Senhor, se for a tua vontade, que essa cadeira seja preenchida pelo fulano. Se for a tua vontade, que esse trabalho dê certo. E às vezes as portas são fechadas porque tem algo ruim para acontecer para a gente naquele lugar. Em vez de nós orarmos, agradecendo, pedindo para que abra outra porta, a gente fica reclamando, murmurando. Porque a murmuração também é falta de fé, porque você está reclamando de algo que não aconteceu, deixando de crer que se uma porta fecha aqui, outra se abre ali. E nunca esquecer que os planos de Deus são maiores que os nossos. E para encerrar, diz assim, 41. E sentiram um grande temor. Quem sentiu esse grande temor? As pessoas que caminhavam com Jesus, os discípulos. E diziam uns aos outros: quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Irmãos, que nós, em nenhum momento em nossa vida, possamos permitir fazer uma pergunta como essa dos discípulos: quem é este? Porque eles caminhavam e ainda não conheciam Jesus verdadeiramente. Se nós caminhamos com o Senhor, nós precisamos saber que Ele está no barco, como estava com eles, está no barco da nossa vida. Nós precisamos saber que o Senhor é sempre presente em nossa vida. É saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. É não estar vindo na igreja e vendo as dificuldades e falar: por que não respondeu? Por que não veio? Por que não fez? Por que isso? O porquê?
o porquê, o porquê. E aí eu queria que você guardasse uma pergunta que eu quero fazer no seu coração. Nós sabemos verdadeiramente quem é Jesus? Sabemos? Responda para você mesmo, irmão. Nós temos confiado completamente no Senhor, diante dessas lutas, dessas tempestades, desses problemas. Porque vai passar um problema e vai vir outro, irmão. Vai passar um problema na área financeira, vai vir um na sua família. Estou profetizando não, está repreendido em nome de Jesus. Profetizo bênçãos na sua vida. Mas nós não podemos deixar de ter consciência disso. Porque a Bíblia que fala que nesse mundo tereis, ele não fala assim, nesse mundo você vai ter uma única aflição. Mas o que nós precisamos nesta noite é sair daqui sabendo que Ele é comigo e Ele é com você. Mas é saber que Ele não nos abandona, mas é saber quem é esse verdadeiramente esse Jesus que nós seguimos, que nós caminhamos. Porque nós falar que nós cremos é fácil. Mas você crer e confiar mesmo na luta é a hora que realmente nós provamos a confiança que nós temos. Calejar o joelho às vezes, que a resposta pode demorar, irmãos. Há coisas que você ora hoje e vem amanhã a resposta. Mas há situações que demoram tempo. E sabe por que demora? Porque Deus está trabalhando com cada um de nós. Tem coisas que tem que ser mudado. Sabe às vezes aquele carro que você quer comprar, por exemplo, porque demora para vir? Porque o Senhor sabe que se você pegar a chave, no próximo culto você já não vem mais. A gente brinca, mas é verdade, irmãos. Às vezes, aquilo que nós pedimos é para a nossa vaidade. E não para a glória do nome do Senhor. Porque se nós estamos nesse mundo aqui, não é para a nossa glória, para nós vangloriarmos de nada. Não. Se você está nesse mundo aqui, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. É por isso que quando você ora e você entrega os seus planos, os seus projetos nas mãos do Senhor e fala, Senhor, aconteça conforme a tua vontade. As coisas acontecem de uma maneira suave, tranquila, flui. Se as coisas não estão fluindo assim, é porque às vezes não é da vontade do Senhor. Mas receba e reconheça o Senhor na sua vida, em todos os momentos. Saiba que Ele nunca vai nos deixar. Por mais forte que seja a tempestade, por maior que ela seja, independente do problema ou da área, Ele vai ser sempre contigo. Não deixe de praticar a palavra dEle. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.